A Netflix está utilizando inteligência artificial na Love, Death and Robots para poder aprender mais como a gente se comporta, melhorar as séries delas? Deixa eu explicar isso para vocês, o que eles estão fazendo. Toca a vinheta aí. Fala pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Vocês já sabem o que tem que fazer. Para quem está chegando aqui nesse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, aperta o subscribe aqui, aperta também o sininho para você poder acompanhar os novos vídeos que eu lançar. Alguns avisos também importantes, como eu já falei, vocês podem ver aí o meu podcast novo, que é eu, o André Souza e o Matheus Toad, que é o Toadcast Ciência, que é um podcast que a gente tenta responder perguntas de ciência, mas de uma maneira muito rápida, de maneira que em 6 minutos a gente consiga responder uma pergunta e você possa passar para os seus amigos que não são interessados em ciências, para os seus familiares, mandar dentro do WhatsApp, que todo mundo pode também ouvir sem ser um aficionado por ciência. É um episódio rápido, uma pílulazinha de ciência, você chega lá e vai. Além disso, estive recentemente lá no Rebobinando do Luigi, então pode olhar lá, eu e a Yara Craft, a gente falando sobre Quem Lacra Não Lucra, então vejam lá, por favor, no Rebobinando, que é um dos meus podcasts favoritos também. Então vamos lá, saiu essa notícia recentemente falando que a Netflix está utilizando a série Love, Death and Robots, que é uma série que os episódios não são ligados um ao outro, então são aqueles episódios que você pode assistir em qualquer ordem, e com isso eles estão não mostrando a mesma ordem para todo mundo, para tentar aprender melhor como as pessoas se comportam, que episódio está fazendo as pessoas ficarem mais interessadas ou não. Isso que tem algumas séries da Netflix que são dessa maneira, né? Que são séries que os episódios não têm uma sequência temporal lógica entre eles. Black Mirror é um deles, agora tem essa Love, Death and Robots, mas tem outras séries que fazem isso também. Mas a ideia do que eles estão fazendo, o início dela não é algo extremamente novo. Eu já falei disso num vídeo anterior, onde eu expliquei um pouco mais certas mudanças que o YouTube estava fazendo. Você pode clicar aqui para poder ver esse vídeo em questão. Mas a ideia, em geral, é que eles vão tentar utilizar o comportamento das pessoas para poder tentar aprender se existe alguma sequência de episódios que fazem mais sentido. Isso é o que a gente chama na literatura técnica, vamos falar de otimização de sites, de A/B testing. Então, basicamente eu vou mostrar para os usuários, para metade dos usuários, a versão A do site, que é a versão que eu tenho agora. Então, vamos falar a versão com os episódios na ordem que os usuários, que os criadores do site pensaram, e vou mostrar para algum grupo usuário B a versão nova do site, ou a versão nova da série que está sendo produzida ali, com os novos episódios. E o que eu vou ver ali? A maior parte dos ouvintes, os telespectadores, eles vão ver a série seguindo aqueles episódios que estão na plataforma. Então eles vão comparar, por exemplo, quantos minutos as pessoas viram na sequência original e quantos minutos as pessoas viram na sequência alternada. Quantas pessoas viram N episódios antes de abandonar a série, quantas pessoas foram até o final. E como eles vão estar distribuindo aleatoriamente, né? Então quer dizer, 2 pessoas que entram e vão ver aquela série, elas podem entrar no mesmo tempo, uma delas vai receber uma versão e outra delas vai receber outra versão. Então você vai eliminar a maior parte dos vieses estatísticos daquela coisa, e os usuários, então eles vão estar distribuídos de maneira mais ou menos igual entre as 2 versões do site. Então você vai poder comparar de maneira igual o que faz aqueles usuários se comportarem, ou qual daquelas 2 versões vai fazer os usuários ficarem mais tempo vendo a série. Isso é uma técnica bastante comum, a Amazon faz isso muito no site dela de retail, a Microsoft faz no Bing, o Google faz no buscador e outros sites, a Netflix é bastante especialista nisso, o LinkedIn, a Booking, onde eu trabalhei também, faz bastante isso. Então, todos os grandes sites estão fazendo esse tipo de experiência para poder tentar entender que fatores fazem as pessoas se interessarem mais ou não para poder utilizar
aquele site, poder fazer mais compras ou poder ficar mais tempo dentro da plataforma. Isso é uma coisa bastante comum e basicamente o que eles estão tentando fazer é tentar analisar qual daquelas duas versões vai poder se fazer. A questão aqui um pouquinho mais complicada em relação a isso é que não existem só duas possíveis combinações. No caso de uma série, vamos falar que essa série tem 5 episódios, existem diversas maneiras que eu posso organizar esses episódios. Então não vai ser só A ou B, porque você vai ter 5 fatorial maneiras de organizar esse site, se forem 5 episódios, por exemplo. Então, essa sequência de episódios, se fossem 5 episódios, você teria 120 diferentes maneiras de organizar essa série. Então, isso não seria uma maneira fácil de você dividir o tráfego em 120 maneiras e poder comparar como cada um se comporta, porque o número de usuários vendo cada versão seria extremamente pequeno e como seria muito pequeno, você não teria uma grande significância estatística para isso. Então, na verdade, o que eles vão fazer é tentar utilizar coisas a mais em cima disso. Então, eles vão, por exemplo, olhar o seguinte: agora eles vão distribuir aleatoriamente. Então, cada usuário vai receber uma versão aleatória daquela série, vai receber uma frequência e qual que vai ser uma determinada ordem de episódios. E, comparando, eles vão começar a construir agora um modelo de machine learning, então um modelo de inteligência artificial em cima daquela sequência de episódios, para poder tentar aprender se existem coisas que fazem o usuário que viu o episódio 1 querer ver o episódio 2. Então, em vez de tentar olhar a sequência inteira de episódios, eles vão tentar olhar o seguinte: quem viu o episódio A, logo depois ele continuou vendo um episódio B consequente. Então eles vão começar a tentar ver o seguinte: se existe alguma relação entre os episódios e poder falar o seguinte: qual que é a probabilidade de uma pessoa que viu o episódio A ver o episódio B? Ou ainda, eles vão tentar colocar mais características em cima disso. O episódio A, qual que é a duração dele? Qual que foi o tema dele? Qual que foi a quantidade de atores, ou quantidade de atrizes, ou qualquer outra coisa que eles possam considerar importante para poder tentar criar que pode explicar o comportamento daquele episódio. E a partir disso eles vão falar então, para pessoas que chegam no episódio 1, qual que é a chance deles chegarem no episódio 2. Então isso é uma técnica bastante comum, né? Isso que a gente faz bastante. E dado hoje a tecnologia que a gente tem de poder computacional, você consegue colocar muitas características diferentes. Você pode colocar até características do roteiro, características do tipo de pessoas que estão vendo aquela série, quanto tempo aquela pessoa é assinante da Netflix e coisas assim. E você consegue construir um sistema que vai explicar qual que é a ordem que melhor se caracteriza para você como usuário. Então, a partir do momento que você conseguiu entender que você que gosta de tais tipos de filme, você que gosta de ver determinadas séries, você que paga Netflix faz tanto tempo, qual que seria a melhor ordem para que você ficasse mais tempo binge-watching aquela série? Então, em cima disso, tem mais coisas que eles podem fazer, porque uma coisa é, se você conseguir entender qual que é a melhor ordem que aquela série vai poder ser vista por você, eles podem fazer o contrário também. Para uma série que tem uma sequência, por exemplo, de episódios pré-definidas, a partir do momento que você entendeu o que faz a pessoa ver o episódio 1 querer ver o episódio 2, você pode também começar a utilizar isso para poder melhorar a técnica de roteiro dos usuários, porque você vai querer ver se o que faz as pessoas verem o episódio 1 e continuarem vendo o episódio 2, ele ter tido ação, ele ter tido violência, ele ter tido sexo ou qualquer coisa assim, eles podem começar a utilizar isso na produção de novas séries para poder tentar estimar qual que seria a melhor ordem para que os episódios futuros ou de séries futuras que eles vão planejar possam ser feitos de maneira que vai ter a maior retenção possível de usuários. Então, em vez de ser unicamente um ser humano que aprendeu roteiro na escola, lá na escola de roteiro, e com isso ele vai falar, essa é a sequência da histórica que vai fazer mais sentido, eles começam a utilizar os robôs para poder ajudar o ser humano na hora que está construindo o seriado ou o filme e conseguir fazer qual que é a melhor sequência que provavelmente vai atrair os usuários.
Obviamente, isso tem questões que também são um pouco chatas, porque a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a ter meio que um padrãozinho do que as séries vão ser feitas, e que a gente vê que muitos filmes ou muitas séries hoje em dia, eles seguem um determinado padrão. Séries vai ser uma série que vai ser dos anos 80, ou muitos filmes de heróis seguem um padrão da Marvel e tal. Mas tudo isso vem porque as pessoas começam a observar quais são as características que melhor funcionam e utilizam técnicas para poder tentar maximizar o que vai atingir a maioria. Então, aí a Netflix, ela é conhecida por utilizar sim bastante processamento de inteligência artificial para ajudar onde eles devem investir, ajudar qual que vai ser os roteiristas e tal. Não é como as pessoas acham que tem uma máquina que cria séries, mas eles utilizam aquilo para poder ajudar em decisões de como eles vão na produção, de como é que deveriam ser determinadas características da produção, não uma coisa muito geral. O mais interessante é que essas técnicas que a gente está utilizando aqui não são nada diferente das técnicas que a gente usa, por exemplo, na indústria para você quando vai comprar um livro num site e ele recomende outro livro para você, ou que você vai ver um filme na Netflix e ele recomende outro filme para você. A técnica é exatamente a mesma, a gente só está aplicando ela de maneira diferente aqui para que as pessoas possam utilizar isso na tomada de decisões da série, mas isso vai poder ser feito no futuro. Não duvidem que a gente vai ver isso para livros, que a gente não vai ver isso para jogos e outras coisas assim, porque a partir do momento que as pessoas jogam e fazem mais e ficam mais tempo utilizando aquilo, mais dados a gente tem para poder fazer uma decisão e poder utilizar sistemas que vão tentar extrair o que faz aquilo fazer sucesso ou o que faz aquilo não fazer sucesso. Beleza? Espero que aqui é um vídeo mais rápido para vocês poderem matar essa dúvida que eu vi umas pessoas discutindo na internet e queria aqui trazer essa ajuda para vocês. Hoje ficamos por aqui, mas fiquem ligados que logo logo tem mais vídeo aqui no canal. Se inscreve para não perder e falou!